Vocês já assistiram a nova série da Prime Video chamada All Her Fault, ou em tradução livre seria Tudo Culpa Dela? Bom, essa série ela traz aspectos muito conhecidos da nossa sociedade ocidental, em que a mulher fica no centro do cuidado familiar, mesmo que ela saia para trabalhar fora. A responsabilidade sempre vai acabar nas costas dela, como se ela fosse a única responsável pelas atividades dos filhos e da casa. E logo no primeiro episódio, a série já traz uma trama bem envolvente de suspense, em que a mãe vai buscar o filho. Ela tinha combinado de buscar o filho na casa de uma mãe de um colega, e o filho não tá lá, então ela descobre que ele pode ter sido sequestrado. A partir daí a gente vai entendendo como funciona essa família central da série, em que a criança desaparece, e também outra família de um coleguinha da criança. E a gente vai entendendo como esses pais assumem essa paternidade das crianças e como eles assumem também a responsabilidade e os atos de marido com as suas esposas. E também, como diz o nome da série, né, como eles colocam a responsabilidade toda em cima das mulheres, tanto do relacionamento, para resolver questões de relacionamento, da casa e dos filhos, eles acabam colocando nas mulheres. Isso a gente sabe é muito comum da nossa sociedade patriarcal, e a gente sabe também onde isso pode levar, né? Para que sofrimento pode levar nas mulheres e o que pode causar. Além de muito sofrimento psíquico, cansaço, culpa, apagamento da existência da mulher, pode levar também a toda a violência que os homens cometem. Nessa série mostra muito bem, né, que esses homens, especialmente o do casal principal, em que o filho desaparece, ele é muito controlador, opressor, violento, e isso só vai aparecendo aos poucos, né? Mas mostra especialmente aqui o que eu quero trazer também. Vou trazer 2 pontos da paternidade e da não responsabilização dos homens no geral na sociedade, né? Seja pelos atos ou seja pelas questões que eles têm de fato a responsabilidade, mas não assumem essa responsabilidade. Então, trazendo para a paternidade, quando a gente olha para a série, a gente se identifica muito com a nossa realidade brasileira também, né? Claro, não trazendo o ponto de famílias super ricas, mas a gente se identifica pela ausência paterna, né? E é curioso que os pais estão ali na casa, né? Então os filhos estão vendo esses pais. E é engraçado que as mulheres, as protagonistas, as mães que se tornam amigas, elas até conversam quando elas se conhecem, como os pais são bons pais, mas como eles ficam só com a parte da brincadeira, e quando é a parte de levar no médico, de marcar consulta, de ir nas reuniões da escola, de saber de fato, conhecer a rotina daquela criança, saber o que ele gosta, o que não gosta, quais são os nomes dos amigos, tudo isso fica pra mãe saber, pra mãe cuidar, pra mãe ver, pra mãe dar conta das roupas, de tudo. Então é muito... será que é uma presença desses pais, né? Eles estão ali dentro dessa casa, mas existe uma ausência também. Aqui no Brasil os dados mostram que a ausência é física também, né? Não é só simbólica, não é só de afeto. A ausência é das duas coisas, de tudo isso. Então aquele pai geralmente não está ali pelos nossos dados brasileiros em famílias heterossexuais, né? Aquele pai não está presente de forma alguma e nem, muitas vezes, nem paga pensão ou paga o mínimo possível, e ainda reclamam, e as mães têm que gastar mais essa energia de buscar pelos direitos, para garantir os direitos daquela criança. Então acho que é curioso, é interessante trazer esse ponto, né, da paternidade desses homens ali. E também tem a cena do outro marido, né? Esse homem, ele simplesmente fica dando desculpas para a esposa de que ele precisa ter responsabilidades do trabalho, que tem compromissos do trabalho, quando ele tá dentro do carro mexendo no TikTok a tarde inteira, e ela tá abrindo mão de compromissos do trabalho, e ela tenta ter combinados com ele em relação ao filho deles, e ela simplesmente não consegue. Quando ela tá em compromissos de trabalho dela, isso não é respeitado por ele, não é levado em conta, como se o trabalho dela fosse menor, ou não fosse menor, mas como se fosse menos importante do que o que ele faz. Ele não valoriza o trabalho dela, é como se ele pensasse que ela não precisasse disso, de alguma forma. E ele nem tenta, de fato, cuidar do filho ou criar um vínculo com esse filho, porque quando ele precisa cuidar dele, ele ainda acaba ligando para essa mulher o tempo todo, enquanto ela está em reunião de trabalho, em questões importantes também. Então a gente vê essa ausência de novo, né? O homem está ali, o pai está ali, a criança vê esse pai, mas ele não tem responsabilidade nenhuma sobre aquela criança. É como se fosse, sei lá, um acessório, a criança fosse um acessório, fosse alguma coisa que às vezes ele vai ali e brinca, mas não tem a mínima responsabilidade.
e a carga fica toda para essas mulheres. Também outro ponto interessante da série, eu não vou focar muito nessa parte das mulheres, mesmo achando interessante, talvez seja pro vídeo parte 2, mas acho que é importante a gente falar da parte da não responsabilização afetiva, simbólica e tudo mais, masculina. Mas também outra questão importante de falar sobre esse peso que cai em cima das mulheres é sobre as outras mães, né, da escola. Uma em especial que fica insistindo para que a outra faça parte das festas, dos eventos beneficentes. Então, tipo, para além daquela mãe ter que trabalhar, dar conta sozinha do filho, e quando ela precisa que o pai fique, ela ainda tem a sobrecarga de ter que ensinar e dizer tudo que esse homem precisa fazer, porque ele deveria saber, mas ele não sabe. Ela ainda se sente culpada por não conseguir fazer parte desse evento, de ajudar, de estar mais presente na escola, embora ela esteja o máximo que ela pode, né? Então, tem uma pressão social para que essa mãe faça de tudo e esteja ali sempre, porque senão ela não é uma boa mãe, ela não é uma mãe perfeita, né? Não existe mãe perfeita, mas enfim, a sociedade está sempre cobrando isso das mulheres. Mas voltando agora, o vídeo vai ficar bem comprido. Voltando para a parte da responsabilização masculina e trazendo um pouco desses elementos também para nossa realidade, né? Eu aqui no canal não gosto de comentar sobre casos reais, sobre pessoas reais, porque eu acredito que aqui é mais um exercício, então eu pego séries, livros, pra gente fazer exercícios, assim, de falar sobre as questões sociais, e acho muito complicado trazer questões de pessoas reais, né? Mas vou trazer, assim, alguns pontos e comentar algumas coisas que estão acontecendo. Então, sobre não responsabilização masculina, né? Além desses pais da série, da questão da paternidade, deles não se responsabilizarem pelos próprios filhos e pelos próprios relacionamentos também, né? Eles também não, pelo próprio cuidado com as mulheres deles também e dos filhos, eles não se responsabilizam pelas atitudes deles, né? Tem 4 homens na série. 3 deles fazem coisas e não têm responsabilidade, não tem consequência nenhuma sobre os atos. Na verdade, um deles acaba tendo porque ela vai às vias de fato, né? Sem querer dar spoiler. Mas o casal principal, ela mata o homem. Porque se vê sem saída de que aquilo tenha outro desfecho, que ele seja preso. Ela sabe que isso não vai acontecer. Então esse homem é tão manipulador, ele parece tão bom pai, tão bom marido, eles têm dinheiro, eles têm uma casa boa, ele cuida dos irmãos. Só que ele, né, controlou os irmãos, manipulou os irmãos, derrubou o irmão e fez a irmã pensar que a culpa tinha sido dela. Trocou os bebês, matou pessoas, enfim, fez milhões de coisas manipuladoras, além de toda essa falta de cuidado, de responsabilidade com a família, com a família dele no geral. Ele cometeu esses crimes e não teve consequência nenhuma. E isso traz muitos aspectos da nossa sociedade em que os homens pouco são responsabilizados pelos crimes que eles cometem, pelas atitudes que eles têm. E isso vem muito da nossa socialização, da socialização de homens, da socialização. E isso se dá muito pela nossa socialização, né? Pela forma como a gente foi socializado, como os meninos vão sendo socializados até serem homens, e a gente sabe que é muito difícil que eles vão sendo responsabilizados, enquanto as mulheres são super responsabilizadas até pelas coisas que os homens fazem, né? E não só pelas coisas que a gente faz. Então, essa série toca muito nesses pontos também, né? Especialmente com esse homem central, mas também em relação aos outros. E para além disso, agora trazendo um pouco para a realidade, essa questão da não responsabilização, a gente viu alguns casos, né, muito difíceis. Esses casos criminais de feminicídio estão sempre acontecendo, mas parece que teve um aumento muito grande, especialmente aqui no Brasil, no ano passado. E parece que está tendo um muito perto do outro, pelo menos que a gente está sabendo, porque muitos casos às vezes não são notificados. Então é algo muito difícil de trazer e de falar. Mas acho que diz muito sobre isso, né? A não responsabilização desses homens faz com que eles saibam que eles podem fazer, que eles têm poder. Então eles vão e fazem porque sabem que nada vai acontecer com eles. E como, né, a gente pode trazer esses casos de violência, de feminicídio e também outros casos de assédio, violência sexual, inclusive como aconteceu no Big Brother, né? Que
acredito, não sei como estão as vias judiciais, eu estou trazendo mais como exemplo mesmo da atitude em si, que essa pessoa foi defendida por muitas pessoas aqui fora, né? Mesmo tendo o vídeo gravado, assim, mesmo mostrando as cenas, ele ganhou muitos seguidores, muitas pessoas estão defendendo e dizendo que não, isso não aconteceu. Então, que ele é só um menino, né? Tem muito essa questão de infantilizar um homem, de infantilizar ou de monstrualizar esse homem ou de patologizar esse homem. Então, estão fazendo isso com ele, estão patologizando, dizendo que ele tem transtornos, que ele tem isso. Mesmo uma pessoa com diagnósticos não justifica, um diagnóstico não justifica assédio, violência, não justifica. E aí a sociedade, num geral, costuma defender o agressor e não a vítima. E isso fortalece muito a violência contra a mulher. Então essa série eu acho que ela também traz muito disso, assim. Além de trazer sobre os papéis sociais em que a gente foi socializados, né? Traz também essa falta de responsabilização masculina e como ela contribui para toda essa violência. E para além disso, quero trazer um pouquinho da Bell Hooks. A Bell Hooks fala muito sobre amor, mas também fala sobre feminismo, sobre masculinidades. Ela traz essa questão, né, de que os homens não foram ensinados a amar, que eles não foram ensinados, que a gente foi ensinada a amar os homens, mas eles não foram ensinados a amar no geral. E que também eles não ensinados, socializados, né, a gente pode colocar aqui, e falando como sociedade mesmo, também que eles não são, né, no caso, nessa sociedade patriarcal que a gente vive, não são ensinados a serem frágeis, mostrar as fragilidades, mostrar as frustrações, mostrar os sentimentos, falar sobre os sentimentos e as emoções. E tudo isso também vai culminando nessa violência, né? E os homens são muito mais encorajados a mostrar, a colocar para fora essa violência, a colocar para fora esses sentimentos de raiva, de opressão. E aqui eu não estou dizendo que homens ou pessoas no geral não devem sentir raiva e lidar com ela e colocar para fora, mas o jeito como os homens foram socializados a fazer é de forma muito violenta e permissiva pela sociedade, porque senão a gente não teria tantos casos de feminicídio, de abuso. Enfim, a gente sabe, vieram dados recentes de que a maior parte dos crimes são cometidos por homens. Então, são dados assim que ao mesmo tempo que chocam, não são tão surpreendentes, né? Porque a gente vê os casos cada vez mais numerosos e crescendo cada vez mais, né? Do feminicídio, mas também homens matando crianças. Enfim, essa série, ela abre para muitas discussões, eu acho que daria mais um vídeo. Tem bastante gente fazendo conteúdo sobre isso. E convido vocês a assistir toda a série. Ela é bem curtinha e é super rápida de assistir. Dá vontade de assistir porque tem esse tom de suspense, mas também traz muitas questões sociais, então acho bem interessante. Como eu falei de questões brasileiras, eu vou trazer outras questões aqui, outros filmes brasileiros, mais filmes brasileiros e séries. Agora eu trouxe essa série norte-americana e tem vários outros vídeos sobre séries e filmes que não são brasileiros aqui no canal, mas quero trazer coisas mais brasileiras pra gente analisar, já que a gente tá, né, na nossa realidade brasileira. Mas coloquem aqui nos comentários se vocês já viram, o que vocês acharam, o que vocês pensaram sobre essas questões. Aqui foi um vídeo mais, não tão teórico, né, mas ao mesmo tempo embasado com questões que eu já estudei, que eu estudo. Então se vocês gostaram, me digam aqui e me sigam. Se inscrevam no canal para terem mais vídeos, ativem o sininho, deixem uma curtida e mandem para pessoas que vocês acham que vão gostar e que já viram essa série. Até mais!